Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso ABC de Gestão de Processos. Nesta aula eu vou falar sobre algumas questões envolvendo a gestão das organizações, alguns desafios que devem ser passados, que tradicionalmente ocorrem na maioria das organizações. Como eu já falei para você, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos, desenvolvendo trabalhos de consultoria e projetos em inúmeras organizações. E essas informações que eu vou apresentar agora nessa aula são encontradas em diversas empresas. Você pode até imaginar, não, isso não acontece, mas eu vou dizer o seguinte, eu estou justamente apresentando essas informações porque elas são importantes e relevantes no momento de você pensar um projeto de implantação de uma gestão de processos. Então, conhecer esse ambiente é chave para implementar as ações. Acompanhe no diagrama aqui ao lado. Primeira questão importante. Nós temos um organograma da nossa organização. E organograma existem diretorias, existem gerências, aonde cada uma dessas gerências normalmente fazem o levantamento dos seus processos por áreas. Então existem iniciativas isoladas por departamento que tratam o gerenciamento de processos. O que nós podemos perceber com isso é que cada uma das diretorias, das áreas, criam ilhas de gestão do seu processo. O que acarreta isso? Que a comunicação entre os departamentos fica muito burocratizada. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Veja na sequência. O que acontece? Um processo passa por diversos departamentos. Olha, então eu tenho vários processos sendo executados dentro da organização. Então, cada vez que um processo passa de um departamento para o outro, se realmente cada área dessas é isolada uma da outra, o que normalmente ocorre existe uma baixa confiança entre esses departamentos. Então, cada vez que uma informação, um produto, um processo circula entre uma área e outra, as pessoas começam a fazer registros. Então, define colocar um protocolo ou uma planilha. O pessoal gosta de planilha Excel. Cria uma planilha para registrar. Eu estou passando para o seu departamento esta requisição, ou este formulário, este relatório. Então, as pessoas registram as informações. E depois, quando devolve, tem outro protocolo para registrar que devolveu. O que acontece com isso? Eu começo a criar ilhas de informações nas organizações. Então, uma área não passa informações para as outras, ou quando passa o processo, ele é muito burocratizado. O que acontece com isso? O processo começa a ficar lento. E quem fica prejudicado com essa lentidão do processo, essa burocratização do processo, é o cliente que fica no final, que demoram as coisas para acontecer. Em alguns casos, quando eu tenho níveis hierárquicos muito grandes na minha organização, o que acontece? Essa área quer mandar uma informação para outra. Ela tem que passar para o gerente passa para o diretor passa para outro diretor, que passa para o gerente, que passa para a pessoa que vai executar o processo. Então, existem vários níveis que essas informações circulam e demora muito tempo para essa informação circular. Outra questão é quanto ao conhecimento da estratégia da organização. Nós falamos na aula passada que existe uma coisa chamada planejamento estratégico, onde é que eu tenho meus planos, quais são os rumos que a organização deve seguir. O que ocorre em algumas organizações é que muitas pessoas não conhecem a estratégia ou ela não é clara para essas pessoas. Então, um determinado departamento define prioridades de um determinado segmento e o outro departamento para outro segmento. Imagine o seguinte, a área comercial resolve fazer uma campanha de marketing para uma determinada linha de produtos e a área de produção resolve investir em equipamentos e máquinas em produção de uma outra linha de produtos. O que acontece com isso?
uma área caminha num sentido e a outra caminha para outro sentido. Onde é que está o planejamento disso? As pessoas não estão comunicando, elas não sabem. Então, essa estratégia da organização não é divulgada. Então, isso acontece quando o planejamento não é de consenso dos gestores, eu perco muito a eficiência da minha organização. Outra questão problemática que é encontrada em muitas organizações é quando os processos não são documentados. É o tradicional, a informação está na cabeça das pessoas. Então, uma pessoa que está há vários anos, meses, trabalhando nessa organização, já conhece o processo. Então, para que documentar isso? E essa informação, estando com essa pessoa ou com esse departamento, ela não é compartilhada com as outras áreas da empresa. Então, cada área fica refém da outra quanto à forma que esse processo é executado. E a organização toda fica refém dessas pessoas. Chega um certo momento que essas pessoas saem da empresa, a organização perde todo esse conhecimento. Então, esse é o tradicional, são as ilhas de poder. Então, muitas organizações, e inclusive a alta administração, alguns diretores, fomentam esse tipo de iniciativa onde a sua área domina a informação, o poder, e essa informação não é disponibilizada para outras pessoas, dizendo que a informação é sigilosa, é restrita. Existem até algumas informações que são sigilosas, mas, porém, essa informação deve estar registrada em algum lugar. Deve ser de domínio da organização, não domínio da pessoa ou do departamento. Então isso é um grande perigo que as organizações têm, de deixar esse conhecimento na cabeça das pessoas e não documentado. Isso também é caracterizado sobre o conhecimento tácito. Então as pessoas sabem, eu sei como fazer essa informação. Tá, agora esse conhecimento não é operacional. Então, um dos objetivos também da gestão de processos é transformar esse conhecimento da cabeça das pessoas em conhecimento operacional, onde que esse conhecimento ele pode ser divulgado, ele pode ser trafegado entre as outras pessoas de dentro da organização. Então, esses são alguns elementos. Comunicação, de novo, é chave. Quando as pessoas não comunicam essas informações internas da organização, existe uma grande perda da empresa. Então, quando eu transfiro uma informação, ela passa só um pedaço para outra área. Isso também é muito problemático e gera uma série de problemas. Com isso, nós encerramos mais essa aula. Com isso, nós encerramos esse primeiro módulo que contextualiza a organização. De novo, tendo dúvidas, perguntas, vocês mandam um e-mail. De novo, o e-mail colocado aqui. E na nossa próxima aula nós iniciaremos o módulo 2, onde começaremos a falar sobre os elementos da gestão de processos. Então já o primeiro elemento, que é planejamento e organização. Com isso encerramos mais essa aula e aguardo vocês no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.